que um dia virá buscar a sua noiva, a sua amada igreja linda. Amém? Feche os seus olhos. Se você souber, você declara com a gente. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que ontem se tornou. Os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis. És o Senhor. Um gesto simples de amor, um jumentinho e triunfou. Aleluia. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. E ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis. É o Senhor. No gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou. Declarar Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Nessa manhã, Salvador. levante as mãos para o alto e declare: Yeshua, glória seja ao Rei e glorioso Salvador. Mais forte, igreja. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome
Yeshua, declarem: glórias seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glórias seja o Rei, glorioso Salvador. Aleluia. Que essa manhã, se você não sei como você está, se você está passando por uma guerra, todos nós passamos por guerra, né? E todas as vezes que nós passamos, nós achamos que é a última, que nós vamos ficar ali parados. Mas o Senhor não nos fez para ficar prostrados numa batalha. Ele nos fez para nos levantar e prosseguir e dar testemunho de que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Então, amados, se é uma coisa que humildemente eu aprendi, é que em tempos de guerra nós nunca podemos deixar de adorar. E quanto mais o inimigo tentar te oprimir, mais você adora, mais você canta, mais você louva. Porque você está declarando desde já aquilo que já existe no mundo espiritual, a sua vitória no nome de Jesus. E eu quero te dizer que esse deserto, essa guerra, essa tribulação, ela é momentânea, querido. Ela não veio para te derrubar, ela não veio para te matar, ela veio para aumentar a tua fé, para te fortalecer, para te dar experiências como foi citado aqui, para que você possa cantar lá na frente: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu estou aqui porque Ele me sustentou. Eu estou aqui porque Ele me ajudou. Declare assim comigo, olha. O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Ouça o Senhor dizer: que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Olha só, se alguém está assim, preste muita atenção, querido. Ouça o que vem do coração de Deus. Pega a sua voz e declara agora, vai. Em tempos de guerra, diga: não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra. Olha só, eu profetizo agora em nome de Jesus, ó. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura sempre vem, Senhor. Sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Mais uma vez, declare no seu lugar essa canção. O que vem diz pra tentar ferir. Diga aí, ó. O valente de Deus em meio às suas guerras, que
de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Declare em tempos de guerra. Diz: não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro a cura, o livramento, o escape, o descanso, o refrigério. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Ô, amados, eu tô meio tonto que eu já fiz hoje 2 consagrações, já me chamaram para um lado, já troquei o lugar do pastor Elcio. É só Deus na nossa vida, amém? Graças a Deus. Alguém lembra aqui quando, antes de ser agora moderno, né, o nosso altar, vocês lembram quando era aquele céu lindo e maravilhoso aqui, aquelas nuvens? É? Obrigado. Alguém lembra? Amém? Deixa eu dar até um testemunho para vocês. Essa semana eu e aquela esposa maravilhosa, nós fizemos 7 anos de casado. É como diz Paulo, né? Já que vocês não conseguem se manter, né, só na obra, na fé, casa, né? E amados, o testemunho que eu posso dar para vocês hoje é que quando a gente casou, nós casamos aqui nesse altar, né? E a Nancy e o Júnior, eles tinham acabado de colocar aquele céu lindo aqui. Ficou lindo, né, amor? As fotos, coisa linda, a gente reposta todos os anos. E aquilo é lindo, lindo demais. E aquilo é fruto de dízimo e oferta, né? Se você for olhar, você sente lembrar, ixi, bispo, você sente lembrar como era esse templo há 7 anos atrás, porque hoje tem muita diferença, graças a Deus, né? Deus tem sempre nos dado cada vez mais conforto, Deus tem sempre colocado cada vez mais boas ideias, discernimento na cabeça do Zidomar Júnior para a gente chegar aqui, né? E se você for olhar um pouquinho, você vai ver que salas estão sendo ampliadas, lugares estão sendo melhorados, já existem, mas estão sendo melhorados, né? E a palavra de Deus lá em Malaquias 3:10 diz assim: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu
e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Amém, amados? Amados, se você um dia tivesse muito dinheiro, muito, e desse tudo o que você tivesse, em dízimo, em oferta, isso não seria nada diante daquilo que Deus já fez pela sua casa, pela sua vida, pela vida daqueles que amam. Amém? O que é ordenamento do Senhor é que a gente melhore a condição do templo de Deus, para que as pessoas possam vir aqui, para que todo esse planejamento que está sendo feito desde o ano passado da pandemia, para que tudo que os ministérios estão planejando, estão colocando em propósito, as portas vão se abrir e a gente possa estar preparado com conforto para essas pessoas. Isso aqui é uma casa de oração, isso aqui é uma casa onde Deus separou cada um de nós para receber. E hoje a gente estava tanto no Ministério dos Homens, quanto no dos homens como secretaria e financeiro, né? A gente disse assim: amados, o campo está pronto, o Senhor precisa de trabalhadores. E amados, não só de trabalhadores, a gente está precisando de um lugar aconchegante, a gente precisa de uma estrutura boa, maravilhosa, para que as pessoas possam chegar aqui ou então em outros lugares, a gente possa se sentir bem, à vontade, e que não seja isso, né? Que afaste aquilo que o inimigo tenha, porque ele vai querer colocar qualquer situação para que a pessoa não estar aqui presente. Então eu venho chamar você, amado, no dia de hoje, para tirar o seu melhor, para dizimar, para ofertar, para colocar aquilo que Deus tem dado a você, para que a gente possa continuar ampliando essa tenda, melhorando o conforto dessa tenda, para aqueles, amados, que o Senhor está preparando, para que a porta vai abrir e essa colheita vai ser feita. Amém? Então vamos agora chamar o pastor Elcio aqui comigo na frente, para a gente orar, receber seus dízimos, as suas ofertas, para que a gente possa agradecer a Deus e que a gente possa cada vez mais melhorar o lugar que Deus separou para cada um de nós. Amém? Amém, igreja, vamos ofertar e dizimar com alegria. Reina o Senhor. Ele cavalga num cavalo branco, e os seus olhos são chamas de fogo. Seu nome é verdadeiro e fiel, em justiça aos povos regerá. Com seu sangue conquistou vitória, é coroado com honra e glória. Ele é o leão da tribo de Judá, o seu governo nunca passará. Aleluia, reina o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, reina o Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa mão para cá, amém? Espírito Santo de Deus, obrigado por mais esse dia, Senhor. Você vem se abençoando agora cada dízimo, cada oferta lançada na tua casa. Repreende, Senhor Deus, o teu povo devorador, cortador, migrador. E que nessa manhã, Senhor Deus, as portas de emprego possam se abrir, Senhor Deus. Portas de concurso, as empresas possam se abrir. Que o teu povo, Senhor Deus, através da prosperidade que eles vão receber neste lugar, possam pregar o evangelho a toda criatura. Porque nós somos um povo que vai ser próspero, não importa o que aconteça, porque Tu és o nosso Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém e amém. Eu de novo. Bom dia. Amém. Vamos chamar aqui nosso bispo, nossa bispa, pastor Zidoma Júnior. Vamos orar e interceder por aqueles que fizeram aniversário. Temos aniversário de casamento? Alguém mais tem aniversário? O irmão, o pastor Elcio. Amém.
pastor Felipe, né? Vamos orar pelo pastor Felipe. O seu irmão, tem um irmão Luiz? Não? Eu vi alguém da igreja. Tá bom. Então. Tem que orar por nós, né? Pronto, só aniversário de vida. Eu, pastor Elcio, o pastor Felipe e casamento nosso. Amém. Então eu vou convidar a bispa e o bispo para orarem por nós. Amém? Amados, nós não vamos deixar passar isso em branco. Essa festa vai acontecer. Amém? Aniversário da nossa pastora, do nosso pastor Felipe, são 3, né? Nós vamos organizar uma festa bem bonita. Quem concorda, dê glória a Deus. Amém. Vocês só receberão um convite. Amados, vamos ficar de pé e vamos abençoar. Bendito seja Deus pela vida. Todos nós queremos repetir aniversário de vida, de ano. Então, neste dia, nós vamos bendizer a vida ao Senhor pela vida dos nossos pastores, pela vida deste casal que tem consagrado a sua vida e o seu ministério nessa igreja. Amém? Amado Deus, muito obrigado, Pai, neste momento nós nos reunimos como igreja, Deus. Como igreja, Pai, nós nos reunimos, Pai, para ministrar, Pai, na vida dos nossos pastores, da nossa pastora, Pai. Bênção sem medidas, Pai. A autoridade do alto, Deus, amor pela tua causa, ó Pai. Que todas as coisas, Deus, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sei, Pai, que o amor deles é ligado ao Senhor. Nesta hora, Deus, nós te bendizemos pela vida, pela saúde, pela provisão que tu tens suprido a vida deles. Nós ministramos toda sorte de bênção, de saúde, Pai, de conquista no mundo profissional, na família, Deus, aonde eles botarem a planta dos seus pés, esses lugares sejam santos, Pai, e influenciados por eles, na autoridade do nome de Jesus. Abençoa esse casal, Deus. Nós te bendizemos pela vida deles. Temos aprendido, Deus, eles têm sido, Pai, uma atalaia nesta casa, com este ministério que tu colocaste em suas mãos. Continua abençoando, continua usando, Deus, e dando graça, poder, unção, Deus, sobre as suas vidas, na autoridade do nome de Jesus, e que este amor, Deus, se renove a cada dia, Deus, e que a unidade dos dois, Deus, a cada dia seja grande na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Dê uma salva de palmas bem forte, porque Deus é bom e faz muita gente boa. Amém? Bom dia, a paz do Senhor, amados. Eu só queria falar aqui sobre as nossas redes sociais, né? Nós estamos trabalhando YouTube, Instagram e Facebook. Então, quem não conhece ainda a nossa rede social, por favor, se atualizem. Acredito que todos aqui já são figurinhas repetidas. Então, acredito que todos já sigam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. No nosso Instagram, nós temos agora lives novas, praticamente todos os dias. Nós temos programação para que você de casa possa ter acesso e conteúdo ao nosso material, à palavra de Deus, tá bom? Então, na segunda-feira agora, nós temos a live com o pastor Felipe, Visum Live, às 20 horas. É uma live nova que ele começou. Eu não sei se essa arte ela vai ser a permanente, né? Mas ela já está aí para vocês verem. Começou nessa semana. Então, assistam o nosso pastor. Na terça-feira, nós temos a live com o pastor Elcio, às 20 horas, Palavra com Fé.
né? Uma live abençoada. Participem, ouçam a palavra de Deus, a Deus usando esse homem. Na quinta-feira, nós temos a live Salva-me com o pastor Rude, às 20 horas. Também é uma live nova, então, para vocês acompanharem, tá certo? Na sexta-feira, nós temos a live Encontro Online, às 20 horas, ou comigo ou com meu esposo. A gente está sempre recebendo alguém para bater um papo. No sábado, a nossa live com esse casal top aqui mudou, tá de cara nova. Agora a live dele chama Nosso Encontro, às 20 horas, tá? Participem. Ontem essa live estava bombando, tinha gente de vários estados, até Fernando de Noronha estava presente na live deles ontem. Estava do babado a live deles ontem. Nós temos também o nosso curso de teologia, o novo curso de teologia que vai começar em abril agora, março, né? Está aqui dia 10 de março, tá certo? Dia 10 de março. A arte não está aqui porque mudou a data, né? Está com a data antiga, mas hoje à noite já vai estar com a arte. Então, se você não participou, deseja participar, quer conhecer um pouquinho mais a fundo a palavra de Deus, participe, tá? Todas as informações, elas vão estar na rede social. Mas à noite eu trago direitinho para quem quiser saber mais sobre taxa de inscrição, quanto tempo dura, tá bom? E as nossas células, né? Para quem não participa de alguma célula, Bereia, uhul! Né? Não vou deixar passar barato, não. Então, participe de uma célula. Tem célula para quem quiser, em vários bairros. Então, se você não participe, participe. Se já participa, chama alguém, um convidado, para a gente expandir o reino de Deus, tá bom? Amém. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. O Senhor é bom para sempre. Deus colocou no meu coração ministrar um pouquinho. Eu só acho que, eu não sei se precisa de um ajuste, mas tá bom, tá chegando bem para vocês a minha voz aí, tá? Eu sentindo algum eco, alguma coisa um pouco diferente. Pode ser que eu esteja sentindo diferente, possivelmente para melhor, e aí a gente sente um pouco de diferente. Mas Deus colocou no meu coração ministrar nessa manhã, e essa é uma daquelas palavras que a gente tem falado, que ela é mais excelente do que a gente. Então, não ministro como quem tem autoridade, mas ministro como quem recebe por primeiro. Então, que Deus fale ao teu coração nessa manhã. Peço que você abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 27 de Mateus, para a gente começar. E a pergunta é: quem exerce aqui algum tipo de liderança? Acho que no fundo, todos nós exercemos algum tipo de liderança. Todos nós assumimos algum papel de liderança. Às vezes uns mais importantes, ou talvez menos. Você coloca uma criança no meio de outra e logo alguém se desponta ali no meio, mas todos nós exercemos de alguma forma, de uma forma direta ou indireta, acabamos exercendo uma liderança. Mas eu tenho aprendido ao longo do Evangelho, ao longo da experiência no Evangelho, que há duas coisas fundamentais, duas coisas importantes que definem todas as demais coisas. E essas duas coisas importantes eu aprendi observando a vida de Jesus. E duas coisas eu encontrei fundamentais na vida de Jesus. Primeiro, era que ele sabia quem ele era, uma identidade. Não importava se chamassem ele de pai de Belzebu,
Se dissessem dele o que dissessem dele, ele não se importava com o que diziam dele. Ele sabia quem ele era. Isso para mim é fundamental. Ter uma identidade, saber quem você é. Não importa o que dizem de você. Não importa o que as pessoas pensem de você. Jesus sabia quem ele era. Mesmo dormindo num barco diante de uma tempestade, ele também tinha uma outra certeza. Ele sabia não só quem ele era, mas ele sabia aonde ele ia chegar. Então, ele também tinha esse saber aonde chegar. Então, para mim, são essas duas coisas fundamentais. Eu sei quem sou e sei para onde vou. Eu tenho um caminho. E eu sempre costumo, quando falo dessas duas coisas, lembrar do filme Alice no País da Maravilha. Aquela conversa que Alice tem com a lagarta. E naquela conversa que ela está tendo com a lagarta pergunta: quem és tu? E ela pergunta para onde ela vai. E aí ela diz: bom, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então a gente não está caminhando para qualquer caminho. A gente tem que saber que existe um caminho. E esse caminho é Jesus. Eu preciso primeiro definir e saber isso bem claro na minha vida. Que o meu caminho é Jesus. Ele é a minha verdade. E eu preciso isso definido. Não importa se eu estou hoje aqui em cima do altar ou se eu vou estar na praça amanhã rasgando as feridas, como Jó. Jó tinha isso definido. Não importa se eu estou nu, eu saí, nu eu cheguei aqui, nu eu volto, mas eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. As minhas circunstâncias não definem quem eu sou, e as minhas circunstâncias não definem para onde eu vou. Você consegue entender isso? Pessoas buscam felicidade. Eu sempre digo que felicidade é algo que vão dizer da gente. Alguém foi feliz, isso dirão de você. Pessoa foi feliz, porque felicidade é algo que se alcança no fim. E é uma questão bem filosófica que eu não vou entrar aqui, mas eu quero que você tenha bem forte na sua alma essas duas coisas: quem eu sou e para onde eu vou. E nesse mesmo entendimento de quem eu sou e para onde eu vou, eu preciso de uma terceira situação que tem a ver com as duas primeiras. É quem é Jesus para mim, o que ele significa para mim, a despeito de eu estar no púlpito, ou com um carro novo, ou uma casa nova, ou se eu estiver na praça rasgando as feridas. Você entende isso? Isso precisa ser muito decisivo, porque nós acabamos de cantar as nossas guerras. O que pode nos afastar dela? Isso. As nossas guerras, quem nos fará desistir? O apóstolo Paulo, lá em Romanos, já nos diz: o que nos separará do amor de Deus? A resposta para mim fica bem simples quando eu sei quem sou e para onde vou: nada. Nada poderá nos separar. Isso não como um chavão ou não como uma recitação de um versículo. Isso não pode ser essa coisa de a gente ficar recitando o versículo, a não ser que seja para nos convencermos a nós mesmos disso, sim, quando a gente ainda está no processo de autoconvencimento. Mas quando a gente já é convertido e o Espírito Santo está em nós, e a gente já sabe quem a gente é e sabe para onde a gente vai, a resposta é rápida, sem qualquer tipo de necessidade de fazer reflexão sobre uma pergunta de quem sou eu, para onde eu vou, quem é Jesus e o que ele significa para mim. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? São coisas rápidas. Nossa maturidade cristã, ela precisa ser bastante rápida, porque nós estamos em meio a tanta crises
crises para todos os lados, dificuldades para todos os lados, o tempo está passando de tal forma, até já disseram que a Terra está rodando mais rápida, tipo essas situações, então tudo está passando mais rápido. Então perceba, amado, que nós precisamos verdadeiramente estarmos já convertidos e convencidos pelo Espírito Santo, quem sou eu, para onde eu vou e quem é Cristo para mim. Amém? Ok. Mateus capítulo 27, começa o momento em que Jesus vai ser conduzido para o Calvário. E ele é levado à presença de Pilatos. E perceba quem era Pilatos. Pilatos como um governador, como um líder, que tem autoridade para decidir em nome do rei. Ele tem autoridade para decidir em nome do rei. Acontece que algumas pessoas, apesar de assumirem determinadas autoridades e posições e cargos, muitas vezes ainda não sabem quem são, não sabem a autoridade que têm, não conseguem definir, e os seus cargos acabam definindo para onde eles vão e as suas próprias decisões. Como eu disse, existem várias formas de liderança, e uma das formas de liderança é chamado de o líder laissez-faire. O que é o líder laissez-faire? E aí eu vou traduzir de uma forma bem simples. É aquele que diz, deixa estar para ver como é que fica. Ou seja, é um lerdo, que não sabe fazer decisões, ou decidir coisas, não sabe a autoridade que tem, não sabe quem ele é, não sabe para onde ele vai, e ele tem que estar perguntando, como é que está, o que é que você acha, para onde é que eu vou, que caminho é que eu sigo, porque ele não sabe o poder que tem nas mãos, e ele não sabe decidir. Isso é muito complicado na liderança. Veja, que fazer conselhos, e a palavra de Deus nos diz que bem-aventurado é o homem que tem muitos conselheiros, é uma coisa, organizar algo e ter liderança sobre algo, para decidir em conjunto de forma democrática em algumas situações, sim, mas é preciso que o líder saiba onde ele quer chegar, e ele saiba qual é a autoridade que tem. Se nós, como líderes da nossa casa, seja pai, seja mãe, seja naquilo que fazemos, precisamos ter isso definido. Pilatos, você vai ver no texto que eu vou pedir para você ler mais depois, e depois você lê em casa para fazer uma reflexão, você vai ver que o texto, o capítulo inteiro, Pilatos só vai estar perguntando, és tu quem é, por quê? E quando ele chega ao entendimento, quando ele encontra a resposta correta, ele não decide, ele manda outros decidirem. Você está entendendo isso? A pergunta começa, e eu vou começar pela pergunta final dele, e depois vou para o outro texto com você. No versículo 27. E foi isso que Deus mandou falar com você hoje pela manhã. Versículo 22 do capítulo 27 de Mateus. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado o Cristo? Que farei então de Jesus chamado o Cristo? Feche seus olhos. Vamos orar, pedir para que o Senhor fale conosco. Paizinho querido, fala conosco nesta manhã, nos capacita a entendermos o teu propósito em nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia agora em João,
no Evangelho de João, no capítulo 18. João, capítulo 18. A partir do versículo 33. A partir do versículo 33, se você olhar panoramicamente, todos os versículos, até o versículo 40, você vai ver um monte de interrogação. Cheio de interrogações. Perguntas em cima de perguntas. Só para você ter uma visão panorâmica do texto, você vai ver que está cheio de interrogações. E a primeira interrogação, a primeira pergunta, no versículo 33, diz assim: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Como eu disse, se você não sabe quem você é, não sabe para onde você vai ser dito pelo mundo, absorver identidades que as pessoas vão dizer para você quem você é, e você vai seguir por caminhos diversos que não vai te levar a lugar nenhum. Então, quando você não sabe quem você é e você não sabe para onde vai, primeira coisa, querido, é a indecisão de saber quem Jesus é e o que significa Ele para você. Quando você pergunta quem é Jesus, e a resposta pergunta, na realidade, que Pilatos faz aqui: és tu o rei dos judeus? A minha pergunta para você hoje não é o que farei de Jesus chamado o Cristo. Essa é a pergunta fundamental, mas o que eu quero perguntar para você é: você sabe se Jesus é o rei da sua vida? Ele é o rei da sua vida? Pastor Elson, me dá uma cadeira, por favor, coloca uma cadeira aqui em cima para mim. Obrigado. Eu sempre faço essa figura para a gente entender o que é soberania. Aqui está o seu eu. E quando Pilatos pergunta: és tu o rei dos judeus? Querido, quando nós não sabemos quem é o rei da nossa vida, quando nós não sabemos quem governa na nossa vida, a possibilidade é que quem está governando sou eu mesmo. No centro da sua vida há um trono, e alguém está reinando. Alguém está reinando. E se você não tem definido quem está reinando, ou é você, ou é qualquer outra coisa que você ainda não definiu. Talvez você esteja perguntando hoje: quem é Jesus? Se você ainda não sabe quem é Jesus, eu te convido hoje: faz dele e entroniza ele como soberano na tua vida, como Senhor da tua vida. E para isso é preciso que você tire o seu eu, que você se levante do centro, do trono da sua vida e diga para Jesus: tu és o rei da minha vida. Tu és soberano sobre a minha vida. Querido, isso não é retórica. A coisa que a gente precisa muito saber é que a gente pode até enganar pastor, a gente pode até enganar religião, mas a gente não engana Deus. A gente pode até se enganar, mas não engana Deus. Pilatos, apesar de ser um líder, alguém que tem autoridade, não sabe quem é Jesus. Ele não conhece Jesus. E veja, na sequência, Jesus vai responder para ele dizendo: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Esse é o grande problema.
Veja que eu citei Jó ainda há pouco, ainda no início do sofrimento, mas lá no final, o próprio Jó, apesar da sua confiança, apesar da sua certeza, apesar da sua convicção, ele fecha dizendo: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A mulher, aquela mulher de Samaria, aquela mulher teve um encontro com Jesus, ouviu de Jesus, disse verdadeiramente: tu és o Messias, tu és o Rei. Ela vai, anuncia, ela prega, traz um monte de gente até Jesus, que ouvem Jesus falar, que tem um encontro pessoal com Jesus. E depois desse encontro pessoal, eles voltaram para a mulher e disseram: nós não conhecemos mais, porque tu nos dissestes, nós o vemos, nós o ouvimos, nós reconhecemos que realmente Ele é o Messias, Ele é o Rei, Ele é o Cristo. Por isso, é muito importante que eu saiba quem sou, para onde vou e que Cristo significa para mim. E a primeira coisa a ser definida é que Ele governa a minha vida, que Ele é o Senhor da minha vida. Querido, tudo o que você ouvir do Evangelho daqui para frente precisa dessas coisas fundamentais. E isso não é definido por circunstâncias, isso não é definido por situações, não é se eu estou rico ou pobre, não é a minha condição social, não é a minha condição física, não é a minha condição de saúde, não é isso que define, é algo que já tem que estar definido na sua vida. Lutas, guerras, tudo isso nós vamos passar, perdas, tudo isso vamos passar. E eu já disse isso lá no início, na virada do ano. Se alguém acredita que as coisas vão melhorar, está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Perceba que não vai melhorar. A minha esperança e a minha certeza e a minha convicção é de que cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Você precisa dessa convicção. Mas que vai cair ao teu lado, vai cair. Nós precisamos sair dessa expectativa de que tudo vai ficar bem para quem tem fé, para quem tem certeza de quem é e aonde vai chegar. Esse tem certeza em quem tem confiado, e apesar de estar raspando suas feridas no meio de uma praça, diz: a minha certeza é que o meu tesouro está guardado, e essa minha circunstância, ela vai mudar, porque eu sei em quem tenho crido. Sei quem é o Rei da minha vida, sei em quem eu tenho confiado. Pilatos não sabia, não tinha certeza. E ainda seguindo na sequência, no verso 35, eu não vou ler o versículo todo, mas diz Pilatos: que fizeste? O que tu fizeste? Quem não conhece a vida de Jesus, é possível, amados, que muitos cristãos, e isso é fato, não leem a Bíblia, não conhecem a vida de Jesus, não sabem quem é ou qual é a vida do seu amado, só sabem quando adoecem e diz: Jesus me cura. Só sabem quando precisam de alguma coisa: Senhor me dá. Conhecem realidades apenas de uma fé que é uma fé falha. É falha porque a certeza das coisas que se esperam depende de eu saber quem é aquele que governa a minha alma.
de eu saber quem eu sou, para onde eu vou e em quem eu depositei minha fé. Jesus não é apenas o porto seguro quando eu preciso, quando eu quero e quando eu jogo ele na parede para que ele faça aquilo que eu quero. O que fizestes? Perguntou Pilatos. Um líder que vai julgar uma causa e disse que a justiça romana é exemplo até hoje de boa justiça. Mas como julgar alguém se não conhece o processo de vida desse alguém? Não conhece esse alguém? Nós precisamos, amados, conhecer o que ele fez. Conhecer a sua vida, saber quem ele é. Quando nós amamos alguém, e quando nós fazemos esse alguém como referência para nós, o mínimo que a gente precisa saber é o que ele faz e o que ele é. Você entende isso? Nós não podemos ter um Cristo da cruz, um Cristo da religião, um Cristo da história. Eu preciso ter o Cristo da fé. É aquele que ressuscitou, que está vivo, e é aquele que todos os dias eu falo com ele. Você entende isso? Não basta apenas eu conhecer a história do cristianismo, a história da igreja, a história. É preciso que eu saiba quem ele é, que ele vive, que ele está, e a Bíblia nos ensina e nos diz que quem crer nele, quem confia nele, deve ter a certeza de que ele está presente. Veja as indagações de um líder que só pergunta, de um líder que não tem noção de decidir. Então ele segue e vai falando com Jesus, e aí chega um ponto, quando ele fala da verdade, e aí Jesus diz para ele que ele é a verdade. Tu dizes, versículo 37, então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Ele chega a uma conclusão baseada num silogismo lógico, baseado na conversa, de que se isso é assim, então tu és rei. Ele chega a uma conclusão lógica. Todo o bate-papo com Jesus chega a uma decisão real: tu és rei. Ele pergunta lá, e aqui ele chega à conclusão, mas ele não consegue dar essa decisão como uma afirmativa, mas então uma pergunta. E Jesus novamente responde para ele. No versículo 37, na sequência ele diz, eu para isso, então Jesus responde, tu dizes que sou rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Veja a outra pergunta, quando nós não sabemos quem somos, quando a gente não sabe onde quer chegar, quando a gente ainda não define quem é o rei da nossa vida, a vida vira uma indecisão, uma incerteza, uma incógnita, uma pergunta o tempo todo, nunca uma resposta, nunca uma decisão. E você vai ver que quando decide, quando acerta, não age, deixa outros agirem. Qual foi a pergunta agora? Jesus disse que é a verdade, ele disse o quê? Que é a verdade? Que é a verdade? Não sabe quem é o rei, não sabe a sua autoridade, não sabe sua posição e não sabe nem o que é a verdade. Líderes que deixam estar para ver como é que fica.
pais de família que não decidem os resultados da sua casa, não decidem os resultados da sua família, que não decidem para onde vão, que qualquer lugar serve, que o mundo está bem, está tudo tranquilo, está tudo certo, deixa estar, e aí o resultado vem, para ver como é que fica. Você é líder da sua vida, saia e diga: Jesus, reina na minha casa, reina na minha vida, seja o Senhor da minha casa, seja o Senhor da minha vida. Eu te quero como líder da minha vida. Decida. E se você tiver dificuldade na sua casa, se você tiver dificuldade com os outros, o que importa é você decidir quem você é. Disse Josué: eu não sei o que vocês vão decidir, mas eu decido por mim e decido pela minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos disso, amado. Precisamos disso, ter certeza disso. Isso não pode ser religião. Isso não pode ser convicção de que hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali. Isso aqui serve agora e depois serve outra. Quem faz isso não vai chegar em lugar nenhum. Eu sempre digo que quem tem 10 pastores não tem nenhum. Pessoas que vivem só de perguntas. Isso serve para a filosofia. Para a filosofia isso aqui é ótimo. Não é a resposta que move o mundo, mas a pergunta. Mas tem outro entendimento com relação a isso. Para as nossas vidas, a gente não pode estar indecisos, a gente não pode estar sem saber o que é a nossa verdade. O mundo está cheio de verdades. Cheio de verdades. E aí, você analisa: essa aqui me serve agora, essa aqui me serve amanhã, essa me serve para depois. A pergunta é: Jesus é a tua verdade? Seguindo. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. Legal, até que enfim o cara fez uma afirmação. Até que enfim, depois de um bate-papo, de tanta indecisão, não sabe quem ele é rei, não sabe o que ele fez, não sabe o que é verdade, não sabe nada. Alguém que vai decidir a vida do outro não sabe nada sobre ele. Até a sua mulher, até a mulher dele recebeu em sonho a ordem para dizer: não te compromete com o sangue desse justo. E o que faz? Quando você não sabe, nem conselho da mulher serve. Porque a única decisão dele, em vez de ter autoridade, poder e decisão, o que ele faz com o sonho da mulher? Lava as mãos. Quando ela disse para ele: não faças isso, era para ele decidir. Ela é para usar o poder dele, não era para lavar as mãos. Líderes que não decidem, líderes que não observam e não seguem conselho, porque o que ela fez foi um bom conselho. Quando ela disse: não te metas com a mão desse justo, aí ele chega à conclusão que ele não cometeu crime algum. Mas olha o que faz um líder que não decide, um líder que não determina. E não faz isso porque não sabe quem é, não sabe o poder que tem, não sabe a autoridade que tem, não sabe quem é, não sabe onde quer chegar. Quando consegue chegar a um veredito, quando consegue chegar a uma convicção, o que faz? Vejamos. É costume entre vós que vos solte algum por ocasião da Páscoa. Que quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Não decidiu. O que ele faz? Joga para o povo decidir.
Você já ouviu a frase, a voz do povo é a voz de Deus? Já ouviu? A palavra mais absurda, a frase mais absurda que possa existir é essa. A voz do povo nunca foi e nunca será a voz de Deus. Pode decidir de forma democrática as nossas vidas, pode decidir sobre política, mas nunca será a voz de Deus. Você lembra que eu sempre digo, que pastor é pastor e ovelha é ovelha? Ovelha nunca terá a visão de pastor. E pastor que tem a visão de ovelha, não é pastor. É ovelha. Porque quando eu assumo uma situação, é necessário que eu saiba a autoridade que tenho, aquilo que me foi dado, e é preciso que eu saiba determinar aquilo que tem que acontecer. Você está entendendo? Se Deus te colocou como pai na tua casa, você é o pai na sua casa. Se botou como mãe, você é a mãe na sua casa. Se Deus te deu autoridade, é você. Teu filho não vai ter a visão que você tem como pai. Meu filho vai saber o que é pai quando ele for pai. Aí ele vai saber o que é ser pai. Mas enquanto não for, ele é filho e ele só tem visão de filho. Pilatos não sabe que Jesus era rei, não sabe o que ele fez, não sabe que ele era verdade, e quando ele chega à conclusão de que ele é inocente, não decide pela inocência, decide baseado nas suas indecisões, nas suas incógnitas. Para encerrar, pela primeira vez ainda, resolveu deixar que outros decidissem. Querido, se Deus tem dado autoridade na tua mão, se Deus tem colocado para você decidir, decida. Assuma todas as consequências da sua decisão, mas decida. No mínimo, se você não tem certeza e precisa disso, ouve quem tem a revelação. O conselheiro dele, a conselheira dele foi a mulher dele. Quantas vezes na minha vida eu precisei decidir, e quantas vezes, porque quando nós entendemos que somos uma só carne, as nossas decisões, nós vamos pagar o preço junto. E aí sim, consultamos-nos uns um ao outro, e às vezes discordamos, mas temos que absorver a decisão que tomamos. O que nós não podemos é ficar nos perguntando o que farei de Jesus chamado o Cristo. Eu não posso ficar perguntando se Jesus é o Rei. Eu não posso ficar perguntando o que foi que Jesus fez. Eu não posso ficar perguntando qual é a verdade. Hoje é dia de você decidir quem reina na tua vida, quem é a verdade na tua vida. E se você encontrou a resposta e você está dizendo: Jesus é o Rei da minha vida, Jesus é o Senhor da minha vida, Ele é a minha verdade, então deixa eu te falar, não deixa que o mundo decida o que você vai fazer com Ele. Decida você. Porque talvez você esteja dizendo: sim, Senhor, Tu reina na minha vida, sim, Senhor, Tu és a minha verdade, mas quando você sair daqui, o mundo vai estar dizendo para você que você tem que ser homossexual. O mundo vai estar dizendo para você que o pecado é melhor. Vai estar perguntando para você o que é que você está fazendo no domingo de manhã na igreja.
O mundo vai estar questionando você e você vai dizer: é mesmo, é mesmo, é mesmo. E o mundo decidindo para você o que você faz com Jesus. Para finalizar, segunda vez, versículo 40. Então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Essa foi a decisão do que fazer com Jesus, chamado Cristo. Pilatos, com todas as suas indecisões, deixou que os outros decidissem por ele. Fique de pé, por favor. Existe uma coisa, um relativismo. E você lembra quando a igreja foi perseguida? E aí Gamaliel e outros chegaram a uma conclusão dizendo: se cresce é de Deus. Deixa eu dizer um negócio, isso aí é um relativismo muito grande. Nem tudo que o povo decide é voz de Deus. Nem tudo que está crescendo é de Deus. E eu ainda digo mais ainda: nem tudo que é gospel é de Deus.